Libertaste-o então dos laços da carne, vivendo agora no seio de Abraão, seja qual for o significado dessa expressão. Ali vive meu amigo, meu doce amigo, que de liberto se tornou teu filho adotivo. Ali vive, pois que outro lugar conviria a uma alma assim? Ali vive, nesse lugar sobre o qual indagava muitas coisas a mim, pobre homem ignorante. Já não aproxima seu ouvido da boca, mas aproxima sua boca espiritual de tua fonte e bebe avidamente de tua sabedoria, numa felicidade sem fim. Mas não creio que se a ponto de esquecer de mim enquanto tu, Senhor, que és sua bebida, te lembras de nós. Essa era a nossa situação. Consolava e se andava desgostoso com nossa conversão, nós o exortamos a se manter fiel à sua condição conjugal. Quanto a Nebido, esperávamos que nos seguisse, pois facilmente poderia fazê-lo, e já estava a ponto de se decidir. Enfim, aqueles dias passaram e me pareceram tantos e tão longos. Tal era meu desejo de liberdade e descanso para cantar, do fundo do meu ser, a ti, meu coração. Procurei teu rosto, Senhor. Capítulo 4. A doçura dos Salmos. Por fim, chegou o dia da libertação da profissão de retórico, da qual já me libertara em pensamento. Assim aconteceu. Livraste minha língua da tarefa de que havias livrado meu coração. Eu te bendizia contente e parti com todos os meus para a quinta de Verecundia, mas ainda com a respiração ofegante, como durante uma pausa da luta, e ainda respirando da soberba da erudição, atestada pelos livros, nos quais anotava meus debates com meus amigos ou comigo mesmo. Em tua presença referem-se aos seguintes livros: Contra Acadêmicos, de Beata Vita, de Ordine, e os Solilóquios, do que tratei com Nebido, então ausente, claramente o indicam minhas cartas. Mas quando encontrei tempo suficiente para dar testemunho de todos os grandes benefícios que me concedeste nessa época da vida, uma vez que tenho pressa de chegar a outros assuntos mais importantes, voltei e me é doce confessá-lo, Senhor. A lembrança dos estímulos internos com que me dominas, o modo como me aplaste a alma, derrubando as colinas e montanhas de meus pensamentos, como endireitas meus caminhos tortuosos e suavizas minhas asperezas. Como também submeteste Alípio, o irmão de meu coração, ao nome de teu Filho único, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, nome que ele mal suportava em minhas obras, porque preferia o cheiro dos soberbos cedros das escolas, já abatidos pelo Senhor, ao odor das salutares ervas de tua igreja, antídoto contra o veneno das serpentes. Que invocações elevei a ti, meu Deus, lendo os salmos de Davi, cânticos de fé, hinos de piedade que expulsavam de mim todo sentimento de orgulho. Eu era ainda em inesperadas horas de lazer com Alípio, catecúmeno como eu. Minha mãe estava conosco. Ao aspecto da mulher, ela aliava a fé varonil, a calma da velhice, a ternura de mãe e a piedade de cristã. Que exclamações elevei a ti naqueles salmos, e como me inflamava com eles em teu amor. Incendiava-me em desejos de recitá-los, se fosse possível, ao mundo inteiro, para rebater a soberba do gênero humano. Com efeito, em todo o mundo se cantam. Não há ninguém que se subtraia a teu calor. Com que veemente e dolorosa indagação me levantava contra os maniqueístas e de novo me compadecia deles por ignorarem esses sacramentos, esses remédios, investindo loucamente contra o antídoto que poderia curá-los. Gostaria que estivessem perto de mim, sem que eu soubesse, e que vissem meu rosto e ouvissem minhas exclamações quando li o Salmo 4. Naquelas minhas férias, percebessem os efeitos salutares que me produzia este salmo. Quando te invoquei, tu me escutaste, ó Deus de minha justiça. Dilata minha alma na tribulação. Compadece-te, Senhor, de mim, e ouve minha prece. Se me ouvissem sem eu saber, para que não pensassem que eram por causa deles as palavras que eu entremeava as do salmo, porque realmente nem eu diria tais coisas, nem as diria daquele modo se soubesse da sua presença. E mesmo que as palavras fossem as mesmas, eles não as entenderiam como eu as dizia a mim mesmo diante de ti, na íntima efusão dos afetos de minha alma. Estremeci de medo e, ao mesmo tempo, me abrasi de alegre esperança. Semem tua misericórdia, ó Pai. E todos estes sentimentos saíam pelos meus olhos e pela voz, quando, dirigindo-se para nós, teu espírito de bondade nos dizia: Filhos dos homens, até quando sereis duros de coração? Porque amais a vaidade e buscais a mentira? Também eu tinha amado a vaidade e buscado a mentira, mas tu, Senhor, já havias glorificado o teu eleito, ressuscitando-o de entre os mortos e colocando-o à tua direita, de onde haverias de nos enviar, segundo a promessa, o Paráclito, o Espírito da Verdade. O Senhor estava glorificado, ressuscitando de entre os mortos e subindo aos céus.
Antes, o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Clama o profeta: até quando sereis duros de coração, porque amais a vaidade e buscais a mentira? Sabeis que o Senhor já glorificou a seu santo. Clama: até quando? E eu, sem o saber durante tanto tempo, amando a vaidade e buscando a mentira. Por isso tremi quando o ouvi, porque me lembrei de ter sido igual àqueles a quem tais palavras eram dirigidas. Os fantasmas que eu havia tomado pela verdade nada mais eram do que vaidade e mentira. Ah, as queixas fortes e profundas que me inspiravam a dor da recordação. Oxalá tivessem ouvidos que ainda amam a vaidade e buscam a mentira. Talvez também se perturbassem e vomitassem seu erro, e tu os terias ouvidos quando clamasse por ti, porque morreu por nós de verdadeira morte corporal aquele que intercede por nós. Diante de ti eu lia: irai-vos e não queirais pecar. Como me perturbavam tais palavras, meu Deus! Já havia aprendido a mirar contra mim mesmo pelos meus crimes passados, para não pecar mais, e de uma cólera justa, porque não era uma natureza estranha da raça das trevas a que em mim pecava, como dizem os que não se indignam contra si e acumulam contra si a ira para o dia da ira e da revelação de teu justo juízo. Meus bens já não eram exteriores e eu já não os buscava. A luz deste sol, com olhos carnais, os que querem gozar externamente facilmente se dissipam e derramam-se pelas coisas visíveis e temporais, lambendo com pensamento faminto apenas as aparências. Oh, se eles se esgotassem com a privação e perguntassem: quem nos mostrará o bem? E que ouvissem nossa resposta: está gravada dentro de nós a luz de teu rosto, Senhor. Porque não somos nós a luz que ilumina todo homem, mas somos iluminados por ti, para que sejamos luz em ti. Nós que outrora fomos trevas. Oh, se eles vissem essa luz interior e eterna que eu havia visto e como havia saboreado, irritava-se por não poder mostrá-la. Se pelos seus olhares dirigidos para fora, vissem seu coração afastado de ti, me dissessem: quem nos mostrará o bem? Pois ali, onde me irritava contra mim mesmo, ali, no recôndito de meu coração, onde arrependido eu havia sacrificado e imolado em mim o velho homem, onde, pondo em ti minha esperança, comecei a meditar a renovação de mim mesmo. Ali fizeste com que eu sentisse tua doçura, dando alegria a meu coração. E exclamava ao ler fora de mim essas palavras cuja verdade ecoava em mim e não queria desdobrar pelos bens terrenos, devorando o tempo e sendo por ele devorado, porque possuía na eterna simplicidade outro trigo, outro vinho e outro azeite. E subia no versículo seguinte um profundo clamor de meu coração: ó em paz, ó em seu próprio ser. Mas que disse: dormirei e descansarei. Com efeito, quem nos há de resistir quando se cumprir a palavra que está escrita: a morte foi devorada pela vitória? Tu és esse mesmo ser e não mudas, e em ti está o repouso que faz esquecer todos os sofrimentos, porque ninguém pode ser comparado a ti, e nem vale pensar em adquirir outras coisas que não sejam o que tu és. Mas tu, Senhor, singularmente me firmaste na esperança. Eu lia isto e me inflamava. Não sabia que fazer com aqueles surdos, de quem eu fora a peste, um cão raivoso e cego que ladrava contra a Bíblia, dulcífico mel celestial, iluminada por tua luz, e me consumia de dor por causa dos inimigos de tuas escrituras. Quando poderei recordar tudo o que aconteceu naqueles dias de descanso? Mas não esqueci, nem quero silenciar a aspereza de um açoite que usaste em mim e a admirável presteza de tua misericórdia. Atormentava-me então com uma dor de dentes que se agravara a tal ponto de me impedir até de falar. Ocorreu-me ao pensamento pedir a todos os amigos que rogassem por mim, ó Deus da salvação. Escrevi meu pedido numa tabuleta encerada e lhe dei para que o lessem. Apenas dobramos os joelhos com suplicante afeto. Logo a dor desapareceu. E que dor! E como desapareceu! Enchi-me de espanto. Eu confesso, meu Deus e Senhor, nunca, desde minha infância, havia experimentado coisa semelhante. No fundo de meu coração penetrou o sinal da tua vontade e, alegre na fé, louvei teu nome. Contudo, esta fé não me deixava viver tranquilo quanto a meus pecados passados, que ainda não me haviam sido perdoados por teu batismo. Capítulo 5. O Conselho de Ambrósio. Terminadas as férias, informei aos milaneses que providenciassem para seus estudantes outro vendedor de palavras, visto que determinara consagrar-me a teu serviço, e mesmo porque não podia mais exercer aquela profissão pela dificuldade de respirar e pelas dores que sentia no peito.
Também comuniquei por escrito a teu bispo e santo bispo Ambrósio os meus antigos erros e minha intenção atual, para que me indicasse o que deveria ler de preferência em tuas escrituras, a fim de me preparar e dispor melhor para receber tão grande graça. Ele me indicou o profeta Isaías, creio que porque anuncia mais claramente que os demais o evangelho e a vocação dos gentios. Contudo, nada tendo compreendido na primeira leitura e julgando que toda a obra era assim, decidi voltar a ela quando estivesse mais familiarizado com a palavra do Senhor. Capítulo 6. Batismo de Agostinho, seu filho Adeodato. Chegado o tempo em que convinha nos inscrever para receber o batismo, deixamos o campo e voltamos para Milão. Alípio também quis de liberdade e descanso para cantar, do fundo do meu ser, a ti, meu coração. Procurei teu rosto, Senhor, a doçura dos salmos. Por fim, chegou o dia da libertação da profissão de retórico, da qual já me libertara em pensamento. Assim aconteceu. Livraste minha língua da tarefa de que havias livrado meu coração. Eu te bendizia contente e parti com todos os meus para a quinta de Verecúndia, mas ainda com a respiração ofegante, como durante uma pausa da luta, e ainda respirando da soberba da erudição, atestada pelos livros nos quais anotava meus debates com meus amigos ou comigo mesmo. Em tua presença, referem-se aos seguintes livros: Contra Acadêmicos, de Beata Vita, de Ordine e os Solilóquios, do que tratei com Nebido, então ausente, claramente o indicam minhas cartas. Mas quando encontrei tempo suficiente para dar testemunho de todos os grandes benefícios que me concedeste nessa época da vida, uma vez que tenho pressa de chegar a outros assuntos mais importantes, voltei, e me é doce confessá-lo, Senhor, a lembrança dos estímulos internos com que me dominas, o modo como me aplaste a alma, derrubando as colinas e montanhas de meus pensamentos, como endireitas meus caminhos tortuosos e suavizas minhas asperezas. Como também submeteste Alípio, o irmão de meu coração, ao nome de teu Filho único, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, nome que ele mal suportava em minhas obras, porque preferia o cheiro dos soberbos cedros das escolas, já abatidos pelo Senhor, ao odor das salutares ervas de tua igreja, antídoto contra o veneno das serpentes. Que invocações elevei a ti, meu Deus, lendo os salmos de Davi, cânticos de fé, hinos de piedade que expulsavam de mim todo sentimento de orgulho. Eu era ainda inesperadas horas de lazer com Alípio, catecúmeno como eu. Minha mãe estava conosco. Ao aspecto da mulher, ela aliava a fé varonil, a calma da velhice, a ternura de mãe e a piedade de cristã. Que exclamações elevei a ti naqueles salmos e como me inflamava com eles em teu amor. Incendiava-me em desejos de recitá-los, se fosse possível, ao mundo inteiro para rebater a soberba do gênero humano. Com efeito, em todo o mundo se cantam. Não há ninguém que se subtraia a teu calor. Com que veemente e dolorosa indagação me levantava contra os maniqueístas e de novo me compadecia deles por ignorarem esses sacramentos, esses remédios, investindo loucamente contra o antídoto que poderia curá-los. Gostaria que estivessem perto de mim sem que eu soubesse e que vissem meu rosto e ouvissem minhas exclamações quando li o Salmo 4. Naquelas minhas férias, percebessem os efeitos salutares que me produzia este salmo. Quando te invoquei, tu me escutaste, ó Deus de minha justiça. Dilata minha alma na tribulação. Compadece-te, Senhor, de mim, e ouve minha prece. Se me ouvissem sem eu saber, para que não pensassem que eram por causa deles as palavras que eu entremeava as do salmo, porque realmente nem eu diria tais coisas, nem as diria daquele modo, se soubesse da sua presença. E mesmo que as palavras fossem as mesmas, eles não as entenderiam como eu as dizia a mim mesmo diante de ti, na íntima efusão dos afetos de minha alma. Estremeci de medo e ao mesmo tempo me abrasi de alegre esperança. Semen tua misericórdia, ó Pai. E todos estes sentimentos saíam pelos meus olhos e pela voz, quando, dirigindo-se para nós, teu espírito de bondade nos dizia: Filhos dos homens, até quando sereis duros de coração? Por que amais a vaidade e buscais a mentira? Também eu tinha amado a vaidade e buscado a mentira. Mas tu, Senhor, já havias glorificado o teu eleito, ressuscitando-o de entre os mortos e colocando-o à tua direita, de onde haverias de nos enviar, segundo a promessa, o Paráclito, o Espírito da Verdade. O Senhor estava glorificado, ressuscitando de entre os mortos e subindo aos céus. Antes o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Clama o profeta: Até quando sereis duros de coração? Por que amais a vaidade e buscais a mentira?
Sabeis que o Senhor já glorificou a seu santo. Clama, até quando? E eu, sem o saber durante tanto tempo, amando a vaidade e buscando a mentira. Por isso tremi quando o ouvi, porque me lembrei de ter sido igual àqueles a quem tais palavras eram dirigidas. Os fantasmas que eu havia tomado pela verdade nada mais eram do que vaidade e mentira. Ah, as queixas fortes e profundas que me inspiravam a dor da recordação. Oxalá tivessem ouvidos que ainda amam a vaidade e buscam a mentira. Talvez também se perturbassem e vomitassem seu erro, e tu os terias um lugar onde nos pudéssemos instalar mais comodamente para te servir. Juntos rumamos para a África. Quando chegamos a Hóstia, na foz do Tibre, faleceu minha mãe. Muitas coisas passam em silêncio porque tenho pressa. Recebe minhas confissões e ações de graças, meu Deus, pelas inúmeras bondades que não menciono aqui. Mas não quero calar o que brota de minha alma a respeito desta tua serva que me gerou na carne para a luz temporal e no coração para a luz eterna. Não referirei suas qualidades, nem a si mesma se havia educado. Foste tu quem a educaste. Nem seu pai nem sua mãe sabiam o que viriam a ser aquela a quem geraram. A disciplina de teu Cristo, a doutrina de teu Filho único educaram em teu temor, em uma família fiel, digno membro de tua igreja. Nem ela mesma enaltecia o zelo da mãe em educá-la, quanto de uma velha serva que carregava a seu pai quando menino, como hoje as meninas maiores costumam carregar as crianças às costas. Estas recordações, sua idade avançada e hábitos exemplares lhe asseguravam naquela casa cristã o respeito de seus amos. Ela própria cuidava solicitamente das meninas que lhe haviam sido confiadas, ora repreendendo-as quando fosse o caso, com santa e enérgica severidade, ora instruindo-as com discreta prudência. Afora do horário em que tomava uma sóbria refeição à mesa de seus pais, ainda que tivessem muita sede, nem água permitia que elas bebessem, precavendo com isso um mau costume. E acrescentava este sábio aviso: agora bebeis água, porque não tendes como beber vinho, mas quando estiverdes casadas, donas da despensa e da adega, deixareis a água, mas continuará o hábito de beber. E, unindo assim o conselho à autoridade, refreava os apetites daquela tenra idade e acostumava aquelas jovens à temperança, para que não tivessem desejo do que não lhes convinha. No entanto, como tua serva me contou, a mim, seu filho insinuou nela certo gosto pelo vinho. Julgando a menina sóbria, seus pais a escolheram, como era costume, para tirar o vinho do tonel. Mergulhava a caneca pela parte superior do recipiente e, antes de passar o vinho para a garrafa, sorvia com a ponta dos lábios um pouquinho. Era-lhe impossível beber mais, porque o vinho lhe repugnava. Não fazia isto movida pela inclinação à embriaguez, mas pela exuberância juvenil que se manifestava em movimentos, em brincadeiras, e que na meninice costumam ser reprimidos pela autoridade severa dos mais velhos. Mas acrescentando todos os dias uns goles, aqueles goles, pois quem descuida das coisas pequenas, pouco a pouco, cai nas maiores. Acostumou-se a esvaziar avidamente copos quase cheios de vinho puro, onde estava então a prudente anciã e sua severa proibição. Mas que remédio curaria um mal oculto se tua medicina, Senhor, não velasse sobre nós? Na ausência do pai, da mãe e das amas, estavas lá tu, que nos criaste, que nos chamas e que por meio dos que nos educam, fazes o bem para a salvação das almas. Que fizeste então, meu Deus? Como a socorrestes, como a curaste? Fizeste sair de outra pessoa, segundo tuas secretas providências, um sarcasmo duro e pungente como ferro medicinal para curar de um só golpe aquela gangrena. A criada que costumava acompanhá-la à adega discutindo com sua jovem senhora, como às vezes acontece estando as duas a sós, lançou-lhe em rosto sua intemperança, chamando-a, insultuosa, de bêbada. Ferida por esse sarcasmo. A jovem reconheceu a fidelidade daquele hábito, reprovou e, no mesmo instante, o abandonou. Assim como muitas vezes as lisonjas dos amigos nos pervertem, assim os insultos dos inimigos nos corrigem. Mas não é o bem que nos fazem por seu intermédio que retribui, mas a intenção com que o fazem. Aquela criada, zangada, pretendia ofender sua jovem senhora e não corrigi-la. E se o fez às escondidas foi só por força da circunstância do lugar e do tempo, ou para que não viesse a sofrer por denunciar tão tarde o costume de sua senhora. Mas tu, Senhor, governador do céu e da terra, que desvias para teus desígnios as águas da torrente e regulas o curso turbulento dos séculos, curaste a loucura de uma alma com a insânia de outra. Por isso, ninguém, ao considerar o caso, atribua a seu poder pessoal o mérito de ter corrigido com suas palavras alguém cuja emenda deseja conseguir.
capítulo. Esposa e mãe exemplar, educada assim na modéstia e na temperança, mais sujeita a seus pais pela tua mão do que por seus pais a ti. Logo que chegou a idade núbil, foi dada em matrimônio a um homem a quem serviu como a senhora. Procurou conquistá-lo para ti, falando de ti com suas virtudes, com as quais tu a tornas bela, reverentemente amável e admirável ante seus olhos. Suportou suas infidelidades conjugais com tanta paciência que jamais teve com ele a menor briga, pois esperava que tua misericórdia viria sobre ele e que lhe trouxesse, com a fé, a castidade. Seu marido, se de um lado era sumamente afetuoso, por outro era extremamente colérico, mas ela tinha o cuidado de não contrariá-lo, nem com ações, nem com palavras. Se o visse irado, logo que o via calmo e sossegado, oportunamente mostrava-se irritada. Desmedidamente, muitas senhoras, embora tendo maridos mais calmos, traziam no rosto as marcas das pancadas que as desfiguravam. Conversando entre amigas, lamentavam a conduta dos maridos. Minha mãe reprovava-lhes a língua e, como por gracejo, lembrava-lhes o mau gênio de seu marido. Admiravam-se de que jamais ninguém tivesse ouvido ou percebido qualquer indício de que Patrício maltratasse a mulher, nem sequer que algum dia tivessem brigado por questões domésticas. E como lhe pedissem confidencialmente a razão disso, minha mãe expunha-lhe seu agir habitual. Como acima mencionei, algumas, após experimentar, punham em prática e davam-lhe graças. As que não a imitavam continuavam a sofrer humilhações e violências. Sua sogra, a princípio, irritou-se contra ela por causa dos mexericos de criadas malévolas, mas conseguiu conquistá-la com respeito, contínua tolerância e mansidão, que ela mesma espontaneamente denunciou ao filho as línguas intrigantes das criadas que perturbavam a paz doméstica entre ela e a nora, e pediu que as castigasse. Ele, em obediência à mãe, para manter a disciplina familiar e a harmonia entre os seus, mandou açoitar as acusadas, segundo a vontade da acusadora. Esta prometeu-lhe que esse era o prêmio que devia esperar quem, querendo agradá-la, lhe dissesse mal da nora, e ninguém mais se atreveu a fazê-lo. E viveram as duas em doce e memorável harmonia. A esta tua boa serva, em cujo seio me criaste, ó meu Deus, minha misericórdia, dotaste de outra grande virtude, a de intervir como pacificadora sempre que podia, nas discórdias e querelas daquilo que ouvia, de queixas amargas vomitadas com animosidade ressentida. Quando, na presença de uma amiga, os ódios mal geridos se desafogam em amargas confidências a respeito de uma amiga ausente, ela nada referia a uma outra, senão o que poderia servir para a reconciliação. Este dom me pareceria de pouca monta se uma triste experiência não me houvesse mostrado grande número de pessoas, por não sei que horrível contágio de pecados espalhados por toda parte, que não só revelam as palavras pesadas de inimigos irados, mas que ainda acrescentam coisas que não foram ditas. Quem fosse realmente humano deveria ter em pouca conta ou não excitar nem fomentar as inimizades dos homens, e melhor ainda procurar extingui-las com boas palavras. Assim era minha mãe, ensinada por ti, mestre interior, na escola de seu coração. Por fim, conquistou para ti o seu marido, já no fim da vida, não tendo que lamentar no cristão o que havia tolerado no infiel. Ela era verdadeiramente a serva de teus servos, e todos os que a conheciam te louvavam, honravam-te e amavam em sua pessoa, porque percebiam tua presença em seu coração, confirmada pelos frutos de uma vida santa. Havia sido mulher de um só homem, cumprir a sua dívida de gratidão com os pais, governar a sua casa piedosamente e dar testemunho com suas boas obras. Educar os filhos, dando à luz tantas vezes quantas os vi apartar-se de ti e de nós, que nos chamamos teus servos por liberalidade tua. Nós, que vivemos em comum na graça de teu batismo, antes de adormecer em tua paz, ela cuidou de nós como se todos fôssemos seus filhos, e de tal modo nos serviu como se fosse filha de cada um de nós. Capítulo 10. O êxtase de Hóstia. Estando já próximo o dia em que teria de partir desta vida, que tu, Senhor, conhecias e nós ignorávamos, sucedeu, creio, por disposição de teus ocultos desígnios, que nos encontrássemos sós, eu e ela, apoiados em uma janela que dava para o jardim interior da casa em que morávamos. Era em Hóstia, sobre a foz do Tibre, onde, longe da multidão, depois do cansaço de uma longa viagem, conversávamos com grande doçura, esquecendo o passado, ocupados apenas no futuro. Indagamos juntos, na presença da verdade que és tu, qual seria a vida eterna dos santos, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem pode conceber.
Abríamos ansiosos os lábios de nosso coração ao jorro celeste de tua fonte, da fonte da vida que está em ti, para que, banhados por ela, pudéssemos de algum modo meditar sobre coisa tão transcendente. Nossa conversa chegou à conclusão de que nenhum prazer dos sentidos carnais, por maior que seja e por mais brilhante que seja a luz material que o cerca, parece digno de ser comparado à felicidade daquela vida em ti. Elevando nosso sentimento para mais alto, mais ardentemente em direção ao próprio ser, percorremos uma a uma todas as coisas corporais até o próprio céu, de onde o sol, a luz e as estrelas iluminam a terra. Subimos ainda mais em espírito, meditando, celebrando e admirando tuas obras, e chegamos até o íntimo de nossas almas e fomos além delas, para alcançar a região da abundância inesgotável, onde apentas eternamente a Israel com o alimento da verdade. Lá, onde a vida é a própria sabedoria, por quem foram criadas todas as coisas, as que já existem e as vindouras, sem que ela própria se crie a si mesma. Pois existe agora como antes existiu e como sempre existirá. Antes, nela não há nem passado nem futuro. Ela apenas é porque é eterna. Mas ter sido o haver de ser não é próprio do ser eterno. E enquanto assim falávamos dessa sabedoria e por ela suspirávamos, chegamos a tocá-la momentaneamente com o supremo ímpeto de nosso coração e, suspirando, deixando ali atadas as primícias de nosso espírito, voltamos ao ruído vazio de nossos lábios, onde nasce e morre a palavra humana, em nada semelhante a teu verbo, Senhor nosso, que subsiste em si sem envelhecer, renovando todas as coisas. E dizíamos: suponhamos que se calasse o tumulto da carne, as imagens da terra, da água, do ar e até dos céus, e que a própria alma se calasse e se elevasse. Sobre si mesma, não pensando mais em si, se calassem os sonhos e revelações imaginárias, e por fim, se calasse por completo toda a língua, todo sinal e tudo que é fugaz. Uma vez que todas as coisas dizem a quem sabe ouvi-las, não fizemos a nós mesmos, fez-nos o que permanece eternamente. Se dito isto, todas se calassem, atentas a seu Criador, e se só ele falasse, não por suas obras, mas por si mesmo, de modo que ouvíssemos sua palavra, não por uma língua material, nem pela voz de um anjo, nem pelo ruído do trovão, nem por parábolas enigmáticas, mas o ouvíssemos a ele mesmo, a quem amamos nas suas criaturas, mas sem o intermédio delas. Como agora acabamos de experimentar, atingindo em um relance a eterna sabedoria que permanece imutável sobre toda a realidade, supondo que essa visão se prolongasse, que todas as outras visões cessassem e unicamente esta arrebatasse a alma de seu contemplador e absorvesse e abismasse em íntimas delícias, de modo que a vida eterna seja semelhante a este momento de intuição que nos fez suspirar. Não seria isto a realização do entrar em gozo de teu Senhor? Mas quando se dará isto? Por acaso, quando todos ressuscitarmos, mas então não seremos todos transformados. Tais coisas dizíamos, embora não deste modo nem com estas palavras, mas tu sabes, Senhor, que naquele dia, à medida que falávamos dessas coisas, quanto nos parecia, vi este mundo com todos os seus deleites. Disse minha mãe: filho, quanto a mim, já nada me atrai nesta vida. Não sei o que faço ainda aqui, nem por que ainda estou aqui, se já se desvaneceram para mim todas as esperanças do mundo. Uma só coisa me fazia desejar viver um pouco mais, e era ver-te, Catoli, antes de morrer. Deus me concedeu esta graça superabundantemente, pois te vejo desprezar a felicidade terrena para servi-lo. O que faço, pois, aqui? Capítulo 11. A morte de Mônica. Não me lembro bem o que respondi a tais palavras, mas cerca de alguns dias mais tarde, ou pouco mais, caiu de cama com febre. Durante a doença, teve um dia um desmaio, ficando por pouco tempo sem sentidos e sem reconhecer os presentes. Acudimos de imediato e logo voltou a si, vendo-nos a seu lado, a mim e a meu irmão. Chamava-se Navígio e era o mais velho dos irmãos. Perguntou como quem procura algo, onde estava eu. Vendo-nos atônitos de tristeza, nos disse: separeis aqui a vossa mãe. Eu me calava, retendo as lágrimas, mas meu irmão disse umas palavras em que desejava vê-la morrer na pátria e não em terras distantes. Ao ouvi-lo, minha mãe repreendeu com o olhar e, aflita por ter pensado em tais coisas, depois, olhando para mim, disse: vê o que ele diz. E depois, para ambos: sepai este corpo em qualquer lugar e não se preocupem mais. Peço apenas que se lembrem de mim diante do altar do Senhor, quer que estejam. E tendo exposto seu pensamento com as palavras que pôde, calou-se.
Sua moléstia agravou-se e suas dores aumentaram. Mas eu, ó Deus invisível, meditando nos que infez no coração de teus fiéis e nas admiráveis colheitas que deles brotam, alegrava-me e te dava graças. Lembrava-me do grande cuidado que sempre demonstrara acerca de sua sepultura, adquirida e preparada junto ao corpo do marido, tendo vivido com ele na maior concórdia. Assim também queria a visão própria da alma humana, incapaz das coisas divinas, ter a felicidade de que os homens recordassem que depois de sua viagem para Leimar, lhe fora concedida a graça de a mesma terra cobrir o pó de ambos os cônjuges. Quando esta vaidade havia deixado de existir em seu coração pela plenitude de tua bondade, eu não sabia, mas alegrava-me com admiração ao ouvi-la falar assim. No entanto, naquela conversa à janela, quando me disse, "O que faço eu aqui?", já estava patente que não mais desejava morrer na pátria. Soube também, depois que em Hóstia, estando eu ausente, falou certo dia com alguns amigos meus, com maternal confiança, sobre o desprezo desta vida e o benefício da morte. Eles, maravilhados com a coragem dessa mulher, dádiva tua, perguntaram-lhe se não temia deixar o corpo tão longe da pátria. "Nada está longe para Deus", disse ela, "nem preciso temer que ele ignore, no fim dos tempos, o lugar onde me ressuscitará." Por fim, 9 dias após cair enferma, aos 56 anos de idade e aos 33 da minha, aquela alma santa e piedosa libertou-se do corpo. Capítulo 12. As lágrimas negadas. Fechei-o e uma tristeza imensa invadiu-me o coração. Já me ia desfazer em lágrimas. Ao mesmo tempo, meus olhos, descendo ao enérgico poder de minha vontade, fechavam sua fonte até secá-la. Como foi angustiosa essa luta! E foi quando ela deu o último suspiro que meu filho Adeodato rebentou em soluços, mas instado por todos nós, se calou. Deste modo, sua voz juvenil, voz do coração, calou em mim essa espécie de emoção pueril que me provocava o pranto. De fato, não julgávamos correto celebrar aquele funeral com lágrimas e choro, pois tais demonstrações deploram geralmente o triste destino dos que morrem ou sua total extinção. A morte de minha mãe não era uma desgraça, e ela não morria para sempre. E disto estávamos certos pelo testemunho de seus costumes, por sua fé sincera e outras razões inequívocas. O que era, então, o que tanto me pungia? Minhas atenções chamavam-me de bom filho e recordavam com grande afeto nunca ter ouvido de minha boca uma só palavra dura ou injuriosa contra ela. Entretanto, o que era meu Deus e meu Criador, a solicitude que eu lhe tributava em comparação com o devotamento servil que por mim suportava? Por me ver privado de tão grande consolo, sentia a alma ferida e minha vida, que era uma só com a sua, estava despedaçada. Reprimido o pranto do Adeodato, Evódio tomou a harpa e começou a cantar um salmo, ao que todos respondíamos. "Misericórdia e justiça te cantarei, Senhor." Conheci a notícia de sua morte. Acorreram muitos irmãos e mulheres piedosas, e enquanto os encarregados dos funerais faziam seu ofício conforme o hábito, retirei-me para um lugar conveniente, junto com os amigos que julgavam oportuno não me deixar só. Falava sobre assuntos próprios das circunstâncias, e com o lenitivo da verdade, mitigava meu sofrimento, só conhecido por ti. Eles o ignoravam e me ouviam atentamente, julgando que não sofria nenhuma dor. Mas eu, pertinho de teus ouvidos, onde ninguém me podia escutar, censurava a minha sensibilidade e fraqueza e reprimia a onda de tristeza que me invadia. Esta cedia por uns instantes e, novamente, me arrastava com seu ímpeto, embora não chegasse a derramar lágrimas ou alterar a face. Somente eu sabia quão oprimido estava meu coração e como me desgostava profundamente que as vicissitudes tivessem tanto poder sobre mim, que são inelutável ordem natural e a sorte de nossa condição. Minha própria dor causava-me outra dor e me afligia com dupla tristeza. Quando o corpo foi levado à sepultura, fui e voltei sem derramar uma lágrima, nem mesmo nas orações que te fizemos quando oferecemos o sacrifício de nossa redenção por intenção da morta, cujo cadáver jazia junto ao sepulcro antes de ser inumado, como ali é costume. Nem mesmo nessas orações chorei, mas durante todo o dia andei oprimido por grande tristeza interior. Pedi-te, como podia, com a mente perturbada, que aliviasse minha dor, mas não me atendeste. Sem dúvida, para que fixasse bem na memória, ao menos por esta única experiência, como são poderosos os laços do costume, mesmo em uma alma que já não se alimentava de palavras enganadoras. Lembrei então de ir aos banhos, por ter ouvido dizer que a palavra banho, balneo em latim, vinha dos gregos, que o chamaram balan, tirar fora a ania,
porque o banho aliviava as tristezas da alma. Mas eu o confesso, a tua misericórdia, ó Pai dos órfãos, depois do banho, fiquei como estava antes, porque meu coração não expulsou o amargor de sua tristeza. Depois adormeci. Ao despertar, minha dor estava mitigada. Só em meu leito lembrei-me dos versos cheios de verdade de teu Ambrósio, porque, na verdade, tu és Deus, Criador de quanto existe de todo o mundo, Supremo governante, que o dia vestes com tua luz brilhante e de sonhos gratos, a noite triste, a fim de que os membros cansados tenham descanso ao trabalho e as mentes cansadas se reparem, e os peitos de pena oprimidos. Depois, pouco a pouco, voltava aos sentimentos de antes sobre tua serva. Recordava de sua piedade para contigo, de sua solicitude e paciência comigo, da qual subitamente me via privado. Senti consolação em chorar diante de ti por causa dela, e por minha causa, e por mim. Deixei que as lágrimas reprimidas corressem à vontade, estendendo-as como um leito reparador sobre meu coração. Teus ouvidos eram os que ali me escutavam, e não os de nenhum homem que pudesse interpretar com soberba meu pranto. E agora, Senhor, eu confesso nestas linhas, leia quem quiser, interprete-o como quiser. E se alguém julgar que piquei nessas lágrimas que derramei sobre minha mãe por alguns instantes, por minha mãe então morta a meus olhos, ela que me havia chorado tantos anos para que eu vivesse, aos teus olhos não se ria. Antes é grande sua caridade. Chore por meus pecados diante de ti, Pai de todos os irmãos de teu Cristo. Capítulo 13. Preces pela mãe morta. Agora, com a ferida do meu coração já sanada, na qual se podia censurar um afeto muito carnal, derramo diante de ti, meu Deus, por tua serva, outra espécie de lágrimas, bem diferentes daquelas que brotam do espírito, comovido à vista dos perigos que corre toda a alma que morre em Adão. É verdade que minha mãe, vivificada em Cristo, antes mesmo de ser livre dos laços da carne, viveu de tal modo que teu nome era louvado em sua fé e em seus costumes. Contudo, não me atrevo a dizer que, desde que a regenerastes no batismo, não saiu de sua boca nenhuma palavra contrária à tua lei, porque a verdade que é teu filho disse, quem chamar a seu irmão de louco, será réu do fogo da gina. Ai da vida dos homens, por mais louvável que seja, se tu a julgares sem a tua misericórdia. Mas por que não examinas nossos pecados com rigor? Ti, seus próprios méritos, que mais expõem senão teus dons. Oh, se os homens se reconhecessem como homens, quem se glorifique no Senhor. Por isso, Deus de meu coração, minha vida e minha glória, esquecendo por um momento as boas ações de minha mãe, pelas quais te dou graças com alegria, peço-te agora perdão por seus pecados. Ouve-me pelos méritos daquele que é o médico de nossas feridas, que foi suspenso do madeiro da cruz e que, sentado agora à tua direita, intercede por nós junto a ti. Eu sei que ela sempre agiu com misericórdia e que perdoou de coração todas as faltas contra ela cometidas. Perdoa-lhe também suas dívidas, se algumas contraiu em tantos anos que se seguiram ao batismo. Perdoa-lhe, Senhor, perdoa-lhe, te suplico, e não entres em juízo com ela. Triunfe a misericórdia sobre a justiça, pois as tuas são palas de verdade e prometeste misericórdia aos misericordiosos. Se alguém o foi, deve-o à tua graça. Tu, que tens compaixão de quem te apraz e usas de misericórdia com quem queres ser misericordioso, creio que já fizeste o que te suplico. Mas desejo, Senhor, que acolhas os desejos de minha boca. Estando iminente o dia de sua morte, ela não desejou sepultar o corpo com grande pompa ou que fosse embalsamado com preciosos aromas. Nem desejou um rico monumento, nem se preocupou em tê-lo na pátria. Nada disto nos pediu, mas desejou apenas que nos lembrássemos dela ante do teu altar, onde servira todos os dias de sua vida, sabendo que nele se oferece a vítima santa, com cujo sangue se destrói o libelo de nossa condenação e pelo qual vencemos o inimigo que conta nossas faltas e procura com que nos acusar. Nada achando naquele que é nossa vitória, quem poderá devolver-lhe seu sangue inocente? Quem poderá restituir-lhe o preço por nosso resgate? Para nos arrancar ao inimigo, a este mistério de nossa redenção, ligou tua serva sua alma com o vínculo da fé, que ninguém a afaste de tua proteção. Que entre ela e não se interponha nem pela força, nem pelo engano, o leão ou o dragão. Ela não responderá que nada, para não convencida e arrebatada pelo astuto acusador. Responderá que suas dívidas lhe foram perdoadas por aquele a quem ninguém pode restituir o que por nós pagou, sem nada dever. Que ela repouse em paz com seu marido, antes e depois do qual não teve outro a quem serviu,
com uma paciência cujo fruto te oferecia para o ganhar também para ti. Mas inspira, meu Senhor e meu Deus, inspira teus servos, meus irmãos, a teus filhos, meus senhores, a quem sirvo de coração, com a palavra e com a pena, para que ao lerem estas páginas diante do teu altar, lembrem de Mônica, tua serva, e de Patrício, outrora seu esposo, pelos quais me introduziste misteriosamente nesta vida. Que lembrem com piedoso afeto daqueles que foram meus pais nesta vida transitória e meus irmãos em ti, ó Pai, na Igreja Católica, nossa mãe, e meus concidadãos na eterna Jerusalém, pela qual suspira teu povo em sua peregrinação, desde a saída até o regresso. Assim, graças às minhas confissões, o último desejo de Mônica será mais amplamente satisfeito com muitas orações do que só pelas minhas. Livro Bezeido, capítulo 1. Finalidade do livro. Ó Deus, faz que eu te conheça, meu conhecedor, que eu te conheça como de ti sou conhecido. Virtude de minha alma, penetra, assemelha-te a ti, para que a tenhas e possuas, sem mancha nem ruga. Esta é a esperança com que falo, e nesta esperança me alegro. Quando gozo de sã alegria, tudo mais desta vida, tanto menos se há de chorar quanto mais o choramos, e tanto mais teríamos que chorar quanto menos o choramos. Mas tu amaste a verdade, porque quem a pratica alcança a luz. Eu desejo praticá-la em meu coração, diante de ti, por esta minha confissão e diante de muitas testemunhas, por meus escritos. Capítulo 2. O que é confessar a Deus? É para ti, Senhor, que conheces o abismo da consciência humana. O que poderia haver de oculto em mim? Ainda que não quisesse confessar, poderia apenas esconder-te de mim e nunca me esconder de ti. Agora que meus gemidos dão testemunho do desagrado que sinto por mim, tu me iluminas e me agradas, e és amado e desejado a ponto de eu me envergonhar de mim. Renuncio a mim para te escolher e não quero agradar a ti ou a mim, senão por teu amor. Portanto, assim como sou, Senhor, tu me conheces. Já te disse com que escopo me vou confessando a ti. Faço esta confissão não com palavras e vozes do corpo, mas com as palavras da alma e o brado da inteligência que teus ouvidos conhecem. Quando sou mau, confessar-me-aí é o mesmo que desprezar a mim próprio. Quando sou bom, é apenas nada atribuir a mim mesmo, porque tu, Senhor, abençoas o justo, mas antes tornas justo ao pecador. Assim, meu Deus, a confissão que faço em tua presença é e não é silenciosa. A boca se cala, mas meu coração clama. Tudo que digo aos homens de verdadeiro já tinhas ouvido de mim, e nem ouves nada de mim que antes não me tivesses dito. Capítulo 3. Por se confessar aos homens. Que tenho eu que ver com os homens para que me ouçam? As confissões, como se eles pudessem curar as minhas enfermidades, são para conhecer a vida alheia, mas indolentes para corrigir a própria. Por desejarem ouvir de mim quem sou, quando não se importam em saber de ti o que são e como podem saber ao me ouvirem falar de mim mesmo. Se lhes digo a verdade, uma vez que homem algum sabe o que se passa no outro, senão o espírito do homem que nele habita. Mas se ouvissem a ti falar deles, não poderiam dizer, o Senhor mente. E o que é ouvir-te falar de si, se não conhecerem-se a si mesmos? E quem, conhecendo a si mesmo, pode dizer é falso? Sem mentir, a caridade crê em tudo, pelo menos entre corações que ela unifica em si por seus laços. Por isso também eu, Senhor, me confesso a ti, para que me ouçam os homens. A eles não posso provar que falo a verdade, mas creem-me aqueles cujos ouvidos a caridade abre para mim. Mas tu, médico da minha alma, faz-me ver claramente a utilidade de meu propósito. As confissões de meus pecados passados, que já perdoaste e esqueceste para me fazer feliz em ti, transformando minha alma com tua fé e teu sacramento, levam o coração dos que as leem e ouvem a não dormir no desespero, dizendo, não posso. Mas despertem para o amor pela misericórdia e para a doçura de tua graça, que fortalece o fraco, e este se dá conta de sua debilidade. Os bons, por sua vez, se agradam em ouvir os pecados passados daqueles que já não sofrem. Agradar-lhes não por serem pecados, mas porque o foram e agora já não o são. Mas, Senhor meu, a quem todos os dias se confessa minha consciência agora mais confiante, com a esperança na tua misericórdia que na sua inocência. Que proveito haverá em confessar aos homens na tua presença? Neste livro não o que fui, mas o que sou agora. Sobre a confissão do passado e dos seus eventuais proveitos, já falei acima. Há muitos, porém, que me conheçam ou não, que desejam saber quem sou agora neste momento em que escrevo. As confissões já ouviram de mim ou de outros alguma coisa a meu respeito, mas seu ouvido não ouve meu coração, onde eu sou o que sou.
Querem certamente saber, por confissão minha, o que sou no íntimo, lá onde não podem penetrar com a vista, com o ouvido ou com a mente. Estão dispostos a acreditar em mim, mas poderão igualmente estar certos de me conhecer. A caridade que os torna bons lhes diz que eu não minto quando confesso tais coisas de mim. É ela que os faz acreditarem em mim. Capítulo 4. O fruto das confissões. Mas com que propósito desejam ouvir-me? Desejarão, talvez, congratular-se comigo, ouvindo quanto me aproximei de ti por tua graça e orar por mim ao ouvir quanto me retardou o peso de minhas culpas. A estes mostrarei quem sou. Já não é pequeno fruto, Senhor meu Deus, que muitos te deem graças por mim e que muitos te roguem por mim. Possa o coração de meus irmãos amar em mim o que ensinas a amar e deplorar em mim o que ensinas a aborrecer. Mas que brotem tais sentimentos em uma alma irmã e não em almas estranhas ou nesses filhos espúrios, cuja boca fala vaidade e cuja direita é a direita da iniquidade. Que o faça uma alma fraterna, que se alegra por mim quando me aprova, e quando me reprova, se aflige por mim porque quer me aproveitar. Quer, não me ama. É a esses que me revelarei, que eles respirem diante de minhas boas ações e suspirem à vista de meus pecados. As obras boas são tuas obras e teus dons, as más são meus pecados, objeto de teus juízos. Respirem pelo bem e suspirem pelo mal, e que subam à tua presença hinos e lágrimas desses corações fraternos, que são os teus turíbulos. E tu, Senhor, que te alegras com a fragrância de teu santo templo, tem piedade de mim segundo tua grande misericórdia, por causa de teu nome. E tu, que jamais abandonas uma obra começada, aperfeiçoa em mim o que há de incompleto. Este poderá ser fruto de minhas confissões, não do que fui, mas do que sou. Farei minha confissão não apenas a ti, com íntima alegria mesclada de temor e com secreta tristeza mesclada de esperança, mas também para os homens que compartilham minha alegria e de minha mortalidade, meus concidadãos e peregrinos como eu. Quer os que me precederam, como os que me seguem ou me acompanham no caminho da vida. Estes são teus servos, meus irmãos, que tu quiseste que fossem filhos teus e meus senhores, a quem me mandaste servir, se quisesse viver contigo e de ti. Mas este preceito teria sido de pouco valor para mim se teu verbo tivesse proferido apenas com palavras e não tivesse mostrado o caminho com a obra. Eis que eu imito pela ação e pelas palavras e o faço à sombra de tuas asas. O perigo seria grande demais se minha alma aí não se abrigasse e se minha fraqueza não te fosse conhecida. Sou como uma criança, mas meu pai vive sempre e é meu tutor idôneo. Ele é um tempo que me gerou e o que me protege. Tu és todo o meu bem. Tu, onipotente, que estás comigo mesmo antes de eu estar contigo. Revelarei, pois, a estes a quem me manda servir, não como fui, mas como sou agora e como ainda não sou. Mas não quero-me a mim mesmo. Assim é que peço para ser ouvido. Ignorância, homem és tu, Senhor, quem me julga, porque ninguém o que seja no homem, a não ser o seu espírito que nele está. Todavia há no homem coisas que até o espírito que nele habita ignora. Mas tu, Senhor, que o criaste, conheces todas as coisas. E eu, embora diante de ti me despreze e me considere como terra e cinza, sei algo de ti que ignoro de mim mesmo. É certo que agora vemos por espelho em enigmas e não face a face. Por isso, enquanto peregrino longe de ti, estou mais presente a mim do que a ti. Sei que em nada pode ser prejudicado, mas ignoro a que tentações posso resistir e a quais não posso. Todavia, há esperança, pois és fiel e não permites que sejamos tentados além de nossas forças. Com a tentação, dás também meios para suportar, para que possamos resistir. Confessarei, portanto, o que sei de mim e também o que de mim ignoro, porque o que sei de mim só o sei porque me iluminas, e o que de mim ignoro continuarei ignorando até que minhas trevas se transformem em meio-dia em tua presença. Capítulo 6. Quem é Deus? O que sei, Senhor, sem sombra de dúvida, é que te amo. Feriste meu coração com tua palavra e te amei. O céu, a terra e tudo quanto neles existe, de todas as partes, me dizem que te ame e não cessam de repeti-lo a todos os homens, para que não tenham desculpas. Terás compaixão mais profunda de quem já te compadeceu e usarás de misericórdia com quem já foste misericordioso. De outro modo, o céu e a terra cantariam teus louvores a surdos. Mas que amo eu quando te amo? Não amo a beleza do corpo, nem o esplendor fugaz, nem a claridade da luz tão cara a estes meus olhos, nem as doces melodias das mais diversas canções, nem a fragrância de flores, de unguentos e de aromas, nem o maná, nem o mel, nem os membros tão afeitos aos amplexos da carne.
Nada disto amo quando amo meu Deus. E contudo, amo uma luz, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço de meu homem interior, onde brilha para minha alma uma luz sem limites, onde ressoam melodias que o tempo não arrebata, onde exalam perfumes que o vento não dissipa, onde se provam iguarias que o apetite não diminui, onde se sentem abraços que a saciedade não desfaz. Eis o que amo quando amo meu Deus. Então, o que é Deus? Perguntei à terra e ela me disse: eu não sou Deus. E tudo que nela existe me respondeu o mesmo. Perguntei ao mar, aos abismos e aos répteis viventes, e eles me responderam: não somos teu Deus, busca-o acima de nós. Perguntei aos ventos que sopram e todo o ar com seus habitantes. Ele me disse: Anaxímenes está enganado, eu não sou Deus. Perguntei ao céu, ao sol, à luz e às estrelas, e tampouco somos o Deus a quem procuras, me responderam. Disse então a todas as coisas que meu corpo percebe: dizei-me algo de meu Deus, já que não sois Deus. Dizei-me alguma coisa dele. E todas exclamaram em coro: ele nos criou. Minha pergunta era meu olhar, e sua resposta, sua beleza. Dirigi-me então a mim mesmo e perguntei: e tu quem és? E respondi: um homem. Para me servirem tenho um corpo e uma alma. Aquele é exterior, esta é interior. Por qual deles deverei perguntar pelo meu Deus, a quem já havia procurado com o corpo desde a terra até o céu, até onde pude enviar os raios de meu olhar como mensageiros? Melhor, sem dúvida, é a parte interior de mim mesmo. É a ela que dirigem suas respostas todos os mensageiros de meu corpo, como a um presidente ou juiz. Respostas do céu, da terra e de tudo que existe, que proclamam: não somos Deus, e ainda ele nos criou. O homem interior conhece essas coisas por meio do homem exterior, mas o homem interior, que é a alma, também conhece essas coisas por meio dos sentidos do corpo. Interroguei a imensidão do universo acerca de meu Deus, e ele me respondeu: não sou eu, mas foi ele quem me criou. Mas essa beleza não se manifesta a quantos têm sentidos perfeitos. E por que não fala a todos a mesma linguagem? Os animais, pequenos ou grandes, a veem, mas não podem interrogá-la porque não receberam a razão que, como juiz, interprete as mensagens dos sentidos. Eis-me em minha memória, em seus campos, antros, inumeráveis cavernas, tudo isso infinitamente cheio de toda espécie de coisas, também inumeráveis, umas gravadas em imagens como os corpos. Outras estão sob a forma de não sei que noções e sinais, como os afetos da alma que a memória conserva quando a alma já não os sente, embora tudo o que está na memória esteja também no espírito. Percorro em todas as direções este mundo interior. Vou de um lado para outro e nele me aprofundo o mais possível, sem encontrar-lhe os limites. Tão grande é a vida que reside no homem mortal. Que hei de fazer, pois, meu Deus? Minha verdadeira vida ultrapassei também esta faculdade que se chama memória. Ultrapassá-la para chegar a ti, doce luz. Que dizes, subindo em espírito a ti que estás acima de mim? Ultrapassa minha força que se chama memória, pois quero atingir-te onde és acessível e unir-me a ti por onde possa fazê-lo. Também os animais e as aves têm memória, porque de outro modo não voltariam a seus ninhos, nem fariam outras coisas habituais, e nem mesmo poderiam adquirir hábitos sem a memória. Passarei, pois, além da memória para chegar àquele que me separou dos animais e me fez mais sábio que as aves do céu. Passarei além da memória, mas onde te hei de achar, ó Deus, verdadeiramente bom, suavidade segura? Onde te hei de encontrar? Se te encontro sem minha memória, estou esquecido de ti, e se não me lembro de ti, como te poderei encontrar? Capítulo 18. A memória das coisas perdidas. Uma mulher perdeu uma dracma e a procurou com sua lanterna, mas se não se lembrasse dela, não a haveria de encontrar. De fato, se dela não lembrasse, como poderia saber que era aquela? Lembro-me de ter procurado e achado muitas coisas perdidas. Sei disso porque, estando eu à procura, me diziam: por acaso é esta? Por acaso é aquela? E eu sempre respondia que não, até encontrar o que procurava. Se não tivesse fixado lembrança do objeto, fosse o que fosse, ainda que me fosse mostrado, não o encontraria, pois não o poderia reconhecer. E sempre que perdemos e achamos alguma coisa, acontece o mesmo. Se alguma coisa desaparece de nossa vista e não da memória, como sucede com um corpo visível, conservamos interiormente sua imagem e o procuramos até que apareça a nossos olhos. Quando for encontrado, será reconhecido de acordo com essa imagem interior. Não podemos dizer que encontramos um objeto perdido se não o reconhecemos, nem o podemos reconhecer se dele não lembramos. Tinha, pois, desaparecido da nossa vista, mas era conservado pela memória.
Capítulo 19. A memória das lembranças. E quando a própria memória perde uma lembrança, como acontece quando nos esquecemos de algo e procuramos recordá-la, o que se passa? Onde, afinal, a procuramos senão na própria memória? E se esta, por acaso, nos oferece uma coisa por outra, a repelimos até que apareça o que buscamos. Assim que aparece, dizemos, é isto. E assim não diríamos se não a reconhecêssemos, e não a reconheceríamos se dela não houvesse registro. É certo, portanto, que já a havíamos esquecido. Ou será que ela não se apagou totalmente de nossa memória? Por meio da parte que nos ficou impressa, procuramos a outra. A memória, nesse caso, teria a ciência de não poder, como de ordinário, fornecer a lembrança em seu conjunto e, mutilada, reclamaria a parte faltante. É o que sucede quando vemos uma pessoa conhecida ou nela pensamos sem poder recordar seu nome. Se outro nome nos é apresentado ao espírito, não associamos a tal pessoa. Por isso, afastamos até que se apresente um que concorde com nossa representação habitual da pessoa. Mas de onde nos vem este nome, senão da memória? Mesmo quando nos é sugerido por outrem, é pela memória que reconhecemos. Não o aceitamos como um conhecimento novo, mas recordando, confirmamos ser esse o nome que nos disseram. Se fosse apagado da alma, nem mesmo avisados o reconheceríamos. Não podemos, pois, afirmar que nos esquecemos completamente daquilo de que nos lembramos ter esquecido. De nenhum modo poderíamos reter uma lembrança perdida se seu esquecimento fosse total. Capítulo 20. A memória da felicidade. E como hei de te buscar, Senhor? Quando te procuro, meu Deus, estou à procura da felicidade. Procurar-te-ei para que minha alma viva, porque meu corpo vive de minha alma e minha alma vive de ti. Como então devo buscar a felicidade? Porque não a possuirei até que possa dizer basta. Como, pois, procurá-la? Talvez pela lembrança, como se a tivesse esquecido, guardando, contudo, a lembrança do esquecimento. Ou pelo desejo de conhecer algo desconhecido, ou por nunca tê-lo vivido, ou por tê-lo esquecido a ponto de nem ter consciência do seu esquecimento. Mas não será justamente a felicidade que todos querem, sem exceção? E onde a conheceram para desejarem tanto? Onde a viram para assim a amarem? O que é certo é que está em nós a sua imagem, mas não sei como isto se dá. E há diversos modos de ser feliz, quer possuindo realmente a felicidade, quer possuindo apenas sua esperança. Este último modo é inferior ao dos que são realmente felizes, embora estejam melhor que os não felizes, nem na realidade, nem na esperança. Mesmo estes, todavia, não desejariam tanto a felicidade se esta lhes fosse completamente estranha. E é certo que a desejam. Não sei como a conheceram e, portanto, ignoro a noção que dela têm. O que me preocupa é saber se essa noção reside na memória, pois se é lá que reside, é sinal de que já fomos felizes alguma vez. Por ora não busco saber se todos fomos felizes individualmente ou se o fomos naquele que pecou primeiro e no qual todos morremos e de quem nascemos na infelicidade. O que procuro saber é se a felicidade reside na memória, porque certamente não a amaríamos se não a conhecêssemos.